pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui do TDC Summit Inteligência Artificial 2026. E você que acompanha, a gente sabe que nós trazemos aqui sempre assuntos interessantes que vão impactar o seu dia a dia, do seu trabalho, da sua carreira. E eu quero convidar você que está acompanhando a gente aí no YouTube, já deixa aquele like, não vai custar nada, pode dar o like aí, se quiser seguir a gente no canal, é muito importante, ajuda a gente pra caramba. E também, se estiver ouvindo, tá no áudio aí, lembra no final abrir o seu Spotify, dar 5 estrelas pra gente, porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse podcast é legal, que você gostou. Então aproveite essa oportunidade de nos ajudar, é uma oportunidade única, não deixe para depois, faça agora. Hoje o nosso papo aqui é sobre educação e tecnologia, um papo muito interessante. Para isso, estou recebendo aqui o pessoal, o Demetrios Pecorário, que é Head de Engenharia da Oracle, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado a todos aí, é uma grande oportunidade e honra estar aqui com vocês nesse tempo. Legal, e também estou recebendo aqui o João Henrique da Alura, seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, é uma honra estar aqui na TDC, é minha primeira vez na TDC, né? Então, estou gostando demais. Seja muito bem-vindo. E o papo aqui sobre educação e tecnologia tem bastante a ver com essa parceria, né, de Oracle Cloud e Alura, né, esse processo de educação. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, eu acho sempre interessante, já é uma tradição aqui do podcast, a gente conhecer um pouco mais das pessoas da tecnologia, porque o nosso público ele é formado do podcast muito por pessoas que também estão começando na carreira de tecnologia, é um público mais amplo até do que o TDC, porque no TDC a gente tem muito desenvolvedor mesmo que está aqui querendo fazer cumprir um débito técnico ou buscando o que está na crista da onda, mas a gente tem aquela galera que está tentando se enxergar, será que eu tenho espaço? Então eu sempre peço para a galera falar um pouco da sua trajetória. Então, começando por você, João, eu queria saber se a tecnologia, como é que foi? Ela entrou na tua vida de uma forma inspiracional? Foi dentro de casa, o adolescente que pirou? Ou foi uma coisa que caiu de paraquedas e apareceu no trabalho e você teve que fazer? Cara, na real, veio com os famosos jogos, né? Como sempre. Esses aí tem uma séria influência, né? Clássicos. Eu gostava muito de brincar na rua, né? Só que eu me machucava muito, porque eu sempre fui meio atrapalhado. E meu pai, né, pra mitigar os danos, ele me ensinou a jogar videogame. E foi o melhor e o maior erro dele. Um pai sábio. Primeiro foi Super Mario World, só que eu decidi quando eu tinha 11 anos virar desenvolvedor porque eu descobri o debug mode do Sonic 2. Doido. Pra Mega Drive. E eu falei, nossa, o que é debug? Fui pesquisando na época, né? Então veio 2006. De casa desde pequeno. Exato. E eu me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero ser. Aí estudei desde então para ser dev, né? Estudei em escola pública, em escola particular. Consegui passar lá na USP também. E me formei como cientista da computação. Pô, então, que legal. O meu primeiro estágio já foi na Alura, em 2018. Nossa, então você fez carreira na Alura. Fiz carreira na Alura, cresci lá, a minha trajetória profissional foi lá. Acho que um pequeno adendo, né? Eu fui para a Alemanha por 7, 8 meses, eu tranquei a faculdade, fiz um estágio lá, no sul da Alemanha. Mas como desenvolvedor, lá eu atuei mais como estagiário de cientista de dados. Sim. Então eu fiz alguns sistemas que liam máquinas, né, tipo dados de transmissão de caminhão, e analisavam os dados, via se tinha, sei lá, algum componente que estava estressado, que não estava. Mas eu acho que é muito rico para desenvolvedor ter essa experiência com dados também, dado para onde a tecnologia foi hoje em dia, né? Sim, nossa senhora. Já naquela época eu comecei a gostar muito de dados, né? Uma das matérias que eu mais gostei na faculdade foi banco de dados, né? Sistemas operacionais também. Então eu já tinha um pouco mais dessa pegada de infra, de banco de dados, tudo mais. Aí, bom, na faculdade se intensificou, vim para a Alura, né? Eu brinco com o pessoal do trabalho que eu dei um golpe, porque eu entrei como estagiário de front-end. Dei o golpe de banco. E o pessoal não estava olhando, fui fazendo, de repente Dev Java.
Graças a Deus contrataram outra pessoa no meu lugar como front-end, que hoje ela até é minha madrinha de casamento. Olha Caramba. só. Então, foi ela que salvou a sua transição para a área que você queria de mesmo. Exatamente. Faço front-end? Faço. Faço sim. Faço. Faço front-end na JSP. Mais fácil. Mais fácil. E você, Demetrios, como é que foi essa questão lá no início da carreira? Olha, teve um pouco da parte de jogos também. Eu sempre fui meio nerd, então eu gostava muito de jogar Tibia. Não sei se vocês Nossa conhecem. Tibia. Senhora, Tá aí maravilhoso. até hoje no Tá aí Tibia, até né? hoje. E aí eu sempre fui muito curioso, né? Desde pequeno eu desmontava a tostadeira da minha mãe, desmontava micro-ondas, tentava montar Eletrônica. eletrônica. Aí eu falei, meu, como é que esse negócio funciona, esse bichinho aí? E aí fui conhecendo, me aproximando e aprendi a programar em Java, minha primeira linguagem de programação, já tinha uns 15 anos. E segui até hoje, né? Eu tive um desvio ali depois que eu saí do ensino médio, fui para a faculdade. Na época não tinha muitos cursos de faculdade voltados para a tecnologia como a gente vê hoje. Sim, sim. E eu falei, meu, o que eu vou fazer? Administração. É o canivete suíço. Aí fiz administração. Meu primeiro emprego não tinha nada a ver com TI, mas tinha umas planilhas lá, vários processos que eram muito engessados. Eu falei, não, vou automatizar isso. Aí comecei a programar em Visual Basic. E aí, desde, acho que isso foi 2008 pra cá, Foi só área de TI. Aí fui pra Dev Java, Dev C Sharp, carreira de Tech Lead. Fiquei bastante tempo exercendo a função de liderança na área de Sim. tecnologia. Legal. E hoje eu tô aqui na Oracle, né? Sim. Vivendo a tecnologia. Uma gigante, uma big tech multinacional. Sim. Ou seja, tem espaço para tudo, né? Para uma construção de carreira. E eu achei interessante os paralelos das duas trajetórias de vocês. Ela tem um componente que eu acho que tem a ver com o papo de hoje, que é vocês estavam sempre buscando conhecimento. Né? A gente tem os fundamentos que a gente constrói no conhecimento formal que vocês tiveram, né? Todos fizeram com a faculdade, foram atrás, mas tem um componente muito interessante no processo da Alura de educacional, que é essa coisa do eu tenho que buscar e construir a minha própria jornada. E como que funciona isso hoje lá na Alura, quando eu tô para a pessoa que está buscando o processo formativo dela? Lá na Alura, assim que você entra, né, a gente já faz ali um questionário para as pessoas, né, o onboarding, para saber qual que é o interesse dela. A partir Sim. disso, a gente tem várias recomendações e a gente tem trabalhado cada vez mais para fazer uma coisa coesa, uma coisa bem interessante, uma trilha. Uma jornada. Uma jornada, exatamente, porque tem muito curso lá. São Sim. mais de 2.500, então às vezes as pessoas ficam perdidas lá dentro, porque é muita coisa, desde o avançado, desde o básico até o avançado. Então a gente tem trabalhado cada vez mais nesse onboarding exatamente para a gente formar a pessoa, desde preciso aprender o básico do básico, lógica de programação, o que é variável, o que é isso, o que é aquilo, para, cara, minha aplicação está caindo, tô sentindo que eu preciso de um Kubernetes, e aí, como é que eu faço isso, sabe? Então, toda essa trajetória da pessoa, a gente tem tentado cuidar muito bem disso. O mais ideal é a pessoa fazer bem o onboarding e vendo Sim. sempre as recomendações, sabe? Vendo os cursos que foram lançados e tal. Então, Sim. esse é o caminho perfeito. Você falou 2.500 cursos, né? Para isso ficar de pé, deve ser um pesadelo, né, Demetrios? Para isso Senhora. funcionar, acho que demanda bastante esforço. Como é que é essa estrutura? Então, quando a gente pensa sistema no começo, né, a gente não vai pensar em já criar pelo menos as boas práticas, né? Sim. Não criar um negócio muito distribuído com microserviço. Primeiro você faz ali o seu primeiro monstrinho, né? E depois você vai quebrando ele em mini serviços. E aí com isso, né, usando OCI, por exemplo, você consegue deploy Kubernetes, você consegue tornar escalável ali e facilitar também os deploys, automatizar a esteira. Então, eu pensando, né, a trajetória da Alura, ainda mais conhecendo os fundadores, eu acho que deve ter seguido esse caminho, né? Sim. Perfeito. Hoje é 100% microserviços essa estrutura toda dos cursos. Não? Como é que funciona? Que mundo perfeito seria. Não, eu tô aqui para sonhar. Né? Eu tô aqui para sonhar. Aí você me traz de volta para a realidade. A gente ainda trabalha com monolito, tá? Java acho que 21, Spring Boot. Cara, a gente tem sido um grande projeto nosso fazer essa quebra.
Então, já há alguns anos atrás, alguns serviços que a gente foi desenvolvendo, né, subserviços, né, já foram em serviços separados. Então, acho que um exemplo bom, né, ou teve uma funcionalidade que a gente fez que a gente permitia a pessoa adicionar imagens, por exemplo, no post do fórum. Então, né, por exemplo, cara, tô com um erro e o erro é esse daqui. Muita gente manda o print, prefere mandar, né? Perfeito. Ou até nos cursos de design. Cara, como é que eu vou descrever isso daqui, sabe? Então, a gente fez essa funcionalidade. Só que, cara, como é que a gente vai gravar essa imagem, né? Então, a gente fez um servicinho separado para isso. E a gente falou, cara, vamos colocar isso aqui no projeto principal? A gente falou, não sei, né? Vamos dar mais um braço para esse monstro? Não sei. A gente Ele já tem tantos? Já tem tantos, tantas pernas, nossa. E daí, então a gente fez já um serviço separado e desde então, vários desses serviços separados a gente já tem feito, enfim, separados. E aí agora a gente chegou no ponto que a gente falou, cara, a gente quer escalar cada vez mais a Lura. A gente precisa também otimizar, né, o uso de infraestrutura e tal. Então, como que a gente faz isso? Cara, quebrar. Então, a gente tem feito esses projetos assim para quebrar um grande monolito. Vamos picaretar esse monolito. Vamos, sim, ele está sofrendo umas alfinetadas já. Sim. E qual que é o papel, Demetrios, nessa... Que provavelmente isso não é feito do dia para a noite, né? Ele tem que ser feito faseado. Qual que é o papel, você acha, da infraestrutura de cloud nesse processo todo? Que vocês precisam dar suporte, né, para essas mudanças que eles estão fazendo? A Oracle hoje, ela tem várias atuações, né? Eu acho que o primeiro é auxiliar com a parte de conhecimento. Então, a gente está sempre lado a lado com o nosso cliente, entendendo ali quais são as dores e tentando compor com perfis técnicos para auxiliar, às vezes, decisões de arquitetura, uma dúvida pontual de algum serviço. Então, a gente está sempre próximo. Acho que essa é uma primeira fase. E a segunda fase hoje a Oracle, ela tem seguido ali, né, construir data centers, infraestrutura, para deixar o nosso cliente cada vez mais com poder ali na hora de escalar. Sim, a decisão está na mão dele. Está na decisão, está na mão dele. E eu queria adicionar também que a Oracle também dá muito material de estudo. Então, a gente ali na Lura, né, a gente, só dando um contexto, não sei se foi em 2024, eu acho que foi em 2024, que a gente migrou, né, a nossa infraestrutura quase toda ali para Oracle, né, para o CI. E durante todo esse processo, tinha uma parceria muito forte mesmo de, sei lá, cara, vocês estão com dúvida? Vamos fazer reunião toda semana para vocês trazerem. Mesmo que não tenha nada, a gente vem, fala oi, diz que não tem nada, tchau. Sabe? Só para sentir um calorzinho, assim. Exato. Que eles, se eu precisar, vocês estão aí. Perfeito. A gente gosta lá na Lura de falar de pegar na mão, né? Então, às vezes, vou fazer um deploy, me dá a mão. Me dá a mão para fazer esse deploy, né? Para me sentir tranquilo. Rodar essa migration aqui. Daí, isso foi muito importante pra gente, assim. Sim, e na minha opinião, acho que esse é um grande diferencial da Oracle voltado para o CI, né, para cloud. Porque a gente chegou um pouco depois dos outros players. Então, como que a gente vai ser diferente? Sim. Tá próximo do cliente, entendendo ali qual que é a necessidade dele. Não chegar com um plano pronto, né? Vamos entender, fazer o work backwards, trabalhar ali. Ser mais flexível até nessas abordagens, né? Porque você vê, dependendo do tipo de player do mercado, ele já está tão escalado que meio que ele é um bloco ali que diz assim, você tem que montar o seu Lego, se vira aí, né? Exato, perfeito. E uma coisa também, né? Acho que dando um exemplo real, que eu gostei muito, né? Eu sou muito mais focado em banco de dados, né? Sim. Eu gosto muito do MySQL, a gente passou... Acho que um dos grandes motivos da gente ir para o OCI também é o uso do HitWave, que, para mim é incrível. O que é o HitWave? O HitWave... Só para quem está nos ouvindo entender. Perfeito. O HitWave é uma engine, um motor analítico do MySQL. Então, o MySQL ele é muito otimizado para operações transacionais. Então, por exemplo, na nossa aplicação, né? A pessoa fez uma atividade, insere aqui um dado de que ela fez atividade. Então, né, transações pequenas, que geralmente é inserir uma coisa ou outra, um registro, 2 registros, uma quantidade bem limitada. Ou ler alguns poucos registros. E você tem, esse é o transacional, e o analítico é geralmente fazer relatório. Então, eu não vou ler 2, 3 registros, eu vou ler, milhões. No nosso caso, até chega a bilhões. E algumas tabelas nossas têm bilhões. E ele racionalizar aquilo num relatório mais
Sim, também. Ele é muito mais para calcular o Heatwave, digamos assim, vanilla, né? Assim, o puro. Mas também tem agora as features, por exemplo, de GenAI, de ML também, né? Machine Learning e tal, onde você pode, só com algumas pequenas operações, só dizer quais dados olhar, ele gera um modelo para você e pode fazer algumas predições. Assim. A gente tem cases aí de melhora em SQL Statement de 30%. Sim, e assim, eu também, né, uma outra coisa, eu até perdi o fio da meada, só a falar, né, a gente estava migrando e a gente estava com um problema de que tinha algumas variáveis, alguns parâmetros do banco de dados que a gente queria mudar. E aí no começo era muito chato porque a gente tinha que abrir um ticket para o pessoal de engenharia ir lá, modificar ponto a ponto. E aí hoje em dia, depois de muito falar com o pessoal e tal, eu percebi que a gama de parâmetros que você pode mudar ali nas configurações do MySQL aumentou muito. Sim. Então eu percebo que eles ouvem a gente, sabe? Sim. Nessas melhorias. Tem essa possibilidade de você se adaptar para a demanda do cliente. Sim, tem, com certeza. E falando agora mais de experiência do usuário, né, da ponta, o que é a entrega, né? São mais de 100 mil alunos formados nesse processo hoje, né? Isso. Como que você acha que foi esse impacto de aceleração até para poder chegar nesses números, tanto de infraestrutura, de curso, quanto de número de alunos, de entregas que vocês fizeram? Como que foi esse processo? Eu diria ali, né, do lado do dev, cara, foi um processo um pouco caótico, né? A gente sempre teve, né? Sempre com certeza. Quem diz que não é, não fez. Não fez. Né? Ele está na teoria, ele está no plano ainda. Sim, e é engraçado, né? Porque eu acho que é muito a questão de ser o velho de guerra, né? Eu sou um dos mais velhos lá da equipe do Dev, né? Tô há 8 anos. Sim. Tem um colega meu, um amigo muito próximo meu, né? O Cadu, que ele tá, acho que há mais de 10 anos, fez 11 anos, alguma coisa assim. Sim. E então a gente é os velhos de guerra, a gente já viu muita coisa, né? Quando a Alura eu entrei em 2018, 2019 na verdade, veio um cliente grande e acrescentaram do dia para noite 50 mil usuários novos. A gente entrou em pânico. Caraca! Entrou em Como pânico. é que isso vai funcionar? Como isso vai funcionar? Cara, a gente fez um monte de ajuste e tudo mais. Aí depois veio de novo um outro cliente que já adicionou, né, B2B, né, uma empresa, adicionou acho que mais 1 milhão. E a gente falou, nossa, também vai ser complicado. Cara, acho que alguns anos atrás veio um de 2,5 milhões e a gente falou, tá bom, beleza. Porque já tá escalando, a gente fez o que precisava fazer, a gente fez. Sim, sabe? não é mais um pavor. Não é mais um pavor. E em termos até da infraestrutura, acho que a questão na nossa migração que a gente usou o OKE, né, o Kubernetes, cara, ajudou demais, assim, ajudou muito nessa questão da gente não ter que ficar ali um Joãozinho meia-noite olhando, será que essas requests aqui vão ser atendidas certinho, né? E em termos de desenvolvimento, cara, nosso time cresceu muito. Na minha época, quando eu entrei, acho que tinham 10 devs, agora acho que são 60, alguma coisa assim. Sim. Então, a gente sempre teve uma organização muito focada na educação, né? Claro. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? De ferro. Então... o dever de casa sendo feito, né? Exato. Então, a gente sempre foca muito em educação, né? Na formação das pessoas. Cara, compartilhamento de responsabilidade. Todo mundo é responsável pela plataforma. E eu acho que muito do companheirismo. A gente é todo mundo muito junto, sabe? Eu sempre fui mais de infraestrutura, mas o pessoal, sei lá, B2B pede ajuda, B2C. Então, a gente é muito cross-time no geral, sabe? Isso é muito legal. Sim, e falando em educação, né, a Oracle, embora ela seja uma empresa de tecnologia, ela também investe muito em educação e comunidade. Sim. A gente tem vários programas que a gente traz a galera de comunidade, por exemplo, Sou Java, que está aí, Lovable já foi lá, diversos que a gente acolhe para, de fato, pegar essa galera mais nova e mostrar para eles outras tecnologias, como que isso roda em OCI. Sim. E também a gente tem programas na Oracle que são voltados para a educação, né? Por exemplo, o Oracle One, o Next Education, que inclusive o João está com os números aí incríveis da nossa parceria. E eu posso falar aqui no TDC também, que vocês têm um espaço fantástico. Sempre o stand da Oracle tem um espaço de aprendizado. Sempre senta ali, aprende alguma coisa, faz um ticket ali, faz um request na cloud, monta um buildzinho ali de alguma coisa. Sempre a Oracle traz, nunca é aquele stand do vem conversar comigo. Não, cara, senta aqui e faz alguma coisa. Isso eu acho sempre incrível da abordagem de vocês. Sim, a gente gosta, é o que eu falei, a gente gosta de estar próximo, entender ali. Então,
A gente sempre aproveita, a gente traz o carro também para só brincar ali com o É simulador. um belo atrator, vou te dizer. É Importante entretenimento E também, aí, se né? você for ver, tá cheio, né? E justamente por conta disso. A gente não só fala de tecnologia, mostra, mas a gente tá lá, pega na mão Sim. e ensina a fazer, né? E ter essa troca, muito legal. Como é que é os números? Que o Demetrio deu um spoiler, agora eu quero saber como é que tá esse resultado. Então, eu tava conversando até com o head da Latam, né, que hoje em dia acho que é um dos grandes atratores da One, né. Cara, hoje em dia a Alura já está em 14 países da América Latina. A gente tem mais de 100 mil profissionais capacitados pelo One, pelo projeto da One. Que legal. Mais de 17 mil empregados, graças a essa capacitação também. E mais de 143 milhões de dólares em impacto em salário por ano. Então, as pessoas capacitadas ganhando aumento, conseguindo um emprego melhor. Se reposicionando internamente. Né? Exato, e ficando muitas vezes na vanguarda, né? Porque você percebe até se você entrar na Alura, cara, curso novo a gente tem bastante e a gente sempre Sim. tem dos assuntos mais atualizados, sabe? Então, prompt engineer, de segurança, prompt injection. Então, a gente está sempre tentando ficar antenado, sabe? A gente é de educação, então as pessoas têm que saber o quanto antes, sabe? E nesse cenário aí, eu acredito, e obviamente eu não posso deixar de falar isso, afinal estamos em um evento focado em inteligência artificial, eu acho que nesse cenário a gente não pode parar de caminhar, porque você falou, por exemplo, 2 pontos que eu acho sempre importante, né? Segurança. Como que vocês têm visto na área de vocês o impacto da inteligência artificial? Porque assim, a gente tem, uma coisa que eu falo bastante aqui no podcast, é que a gente tem talvez a primeira grande encruzilhada da nossa geração sobre o que nós vamos fazer com a nossa própria cognição, né? Se eu vou, digamos assim, terceirizar ela para uma máquina, ou qual que é a definição de saber para lidar com essa tecnologia do futuro, porque ela, em certa medida, ela está mudando, né? O que significa eu entender uma tecnologia? Porque a gente sabe, você que falou 8 anos, há 8 anos atrás, e aí há 8 anos atrás a gente falava há 20 anos atrás, mas agora a gente fala 8, daqui a pouco a gente fala há 2 anos atrás, era uma forma completamente diferente que a gente abordava esse tipo de conhecimento. Como que isso está rolando para vocês? Quer começar? Acho que pode ser, né? Falando de inteligência artificial, é muito bacana porque, se não me engano, o primeiro caso que a gente teve registrado oficial de inteligência artificial foi em 1965. Sim, não é novo. Não é novo, que foi ali o primeiro caso de aprendizado de máquinas para jogo de xadrez ou dama, não me recordo ao certo. E de lá para cá, a gente não tinha recurso computacional para fazer o negócio escalar. Aí corta para mais ou menos 2015, começou ali um pouquinho o burburinho do machine learning, data science, data mining, e só que eram pessoas muito técnicas que tinham que conseguiam lidar ali, criar, mexer com Python. Sim, tinha que o cara saber de query, tinha que saber de um monte de especificações. Tratamento de dados, isso. Nossa, um monte. E hoje corta para hoje, né? Hoje a gente estava até comentando antes de começar a gravação, que a área de negócio tem utilizado inteligência artificial com força para alavancar o negócio, né? Sim. E aí a gente vê essa mudança de que não era acessível para todos e hoje se tornou algo democratizado, né? Que todo mundo consegue usar, só que tá tudo muito novo, tá todo mundo aprendendo, tá errando. Errando em produção. Acontece. Mas eu vejo isso, né? Essa mudança de negócio tá cada vez mais respirando tecnologia e as áreas se convergindo. Sim. E você, João? Eu vejo que a fronteira tá muito borrada, né? Entre as áreas. Porque agora com a inteligência artificial você tem muito poder de fazer coisas que não são sua especialidade. Que simplesmente, sei lá, eu posso pegar uma IA e gerar um site com uma determinada UX que eu só determinei por linguagem natural e acabou. Sim. Eu não sou, eu sou de infra, eu sou, acho que o extremo oposto do designer. Sim, sim. Mas tem uma coisa que aí, entrando numa discussão talvez até mais filosófica, mas que eu acho que talvez, dado que a prática cada vez ela fica mais acessível, talvez a real discussão tenha que ser em determinado nível filosófica, né? Claro. Sobre
beleza, eu consigo fazer essas coisas. Se eu consigo fazer, eu corro o risco de sofrer a síndrome do gato invisível da Alice do País das Maravilhas. Que a Alice do País das Maravilhas, para onde que ela tem que ir, ele pergunta para onde você quer ir. Né? E ela diz, não sei. Então, não importa. Né? Então, eu posso fazer, mas eu devo fazer? Como que eu vou lidar, por exemplo, com essa hipercapacidade de produção de coisas que eu não parei para pensar? Para que elas vão servir, aonde que elas vão... Como que você lida com isso hoje, pensando nos números que você acabou de dizer, né? Porra, tem uma quantidade profissional, eu tenho uma... E eu me imagino que é uma puta estrutura, processo, porque senão não conversa, né? 17 mil profissionais precisam... Como que você enxerga isso daqui para frente agora? Cara, eu acho que com a inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que a gente já está vendo muito aqui, né? Principalmente, acho que é bom dizer, né? A gente estava falando de 8 anos atrás, 2 anos atrás. Cara, de um ano para cá, acho que a diferença da qualidade, né, de agentes para codificação é absurdo, é absurdo. Então, até com essa quantidade de pessoas que a gente tem, né, estudando a Lura e tudo mais, eu acho que fica muito mais democratizado para a gente implementar o que a gente sempre quis. Então, eu vejo um impacto muito grande, só que assim, uma coisa que me preocupa, né, até nessa parte filosófica, é que a gente tem a questão dos erros, né? Ainda é uma coisa muito nova, ainda é uma coisa que as pessoas não têm muita experiência, né? Então, como que a gente pode ensinar uma pessoa nova na área, né? Acho que tem até uma palestra aqui na TDC falando sobre isso. Como que a gente ensina essas pessoas novas? Eu acho que a gente que é mais sênior, né, que está aqui há mais tempo, né, no mundo do desenvolvimento, que tem esse know-how, a gente tem um pouco mais de facilidade para lidar, né? É que vocês já levantaram o capô, já viram como é que ele funciona, já viram onde é que é o distribuidor, onde é que é a injeção. Essa galera está chegando num mundo que... A gente sabe, mas muita gente não faz isso, dizer para eles, não precisa abrir o capô. Você nunca vai precisar mexer lá. Exato. Vai aqui que tá tudo bem. E não é assim. Não é assim, gente. Eu acho que o melhor jeito, hoje em dia para mim, né, uso pessoal, cara, o meu padrão é usar o modo de planejamento sempre do agente. Eu quero saber o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo. Eu quero ver como que ele planejou resolver o problema que eu dei para ele, sabe? Outra coisa que é muito importante, eu diria, é saber escrever. É uma coisa que a gente subestima demais, mas o agente, quanto melhor o seu prompt, melhor vai ser o trabalho que ele vai fazer, não tem como. Sim. Ser uma pessoa detalhista, minuciosa. Sim. Inclusive, eu acho que o próximo passo que eu vejo as empresas tomando é, de fato, ter uma plataforma para criação de agente que já tenha, pelo menos minimamente, um prompt ali com melhores práticas para a área de negócio, só incluir o texto que ela quer, que ela precisa, mas pelo menos ali, parte de segurança, limitação de tokens, os guardrails já estejam minimamente configurados, né, para tentar mitigar um pouquinho esses problemas. Não dá para dar tanta liberdade assim, talvez, né, até para mitigar esses erros aí. Exatamente. Não dá, porque segurança é o primeiro lugar, né? Então você tem que dar ali condições, mas também tem que delimitar ali as bordas e diminuir a superfície de ataque. Sim, com certeza. Como que a gente faz isso, né? E eu imagino que nesse processo de migração, vocês têm, todas essas pressões, porque a gente está falando aqui não só da evolução da tecnologia, mas também das pressões econômicas. A empresa vai lá, investe, contrata um serviço cliente novo, ou precisamos fazer isso, acabou o token, e agora? O que faremos? Né? Eu acredito que deve ter tido muitos desafios nesse processo de migração de ponta a ponta. Você pode relatar um para nós, assim, que não seja confidencial? Cara, a gente tem investido muito, acho que, na experiência do usuário, né? Nessa migração, eu diria, para a era da IA, a gente tem a questão de que, antigamente, a gente já tinha muito essa visão, né? Então, sei lá, eu quero aprender uma coisa nova, vou no YouTube. Por que eu vou pagar uma plataforma de ensino? Exatamente. Então, é uma coisa com se eu souber buscar, eu acho. Exato. Então, acaba sendo essa pressão muito grande do mercado de, cara, eu não preciso agora com IA, eu não preciso de uma Lura da vida. Só que a gente agora tem focado muito nessa questão da experiência. Não é só uma questão do conteúdo. O conteúdo, realmente, você consegue achar muita coisa online e tal. Só que você ter uma pessoa ensinando, uma pessoa que já passou pelas dificuldades de usar aquela tecnologia, é um diferencial muito grande. Então a gente tem focado muito mais nesse, tipo, só além do óbvio, só além do que um prompt pode dar para você. É tipo, eu consigo usar vendo a documentação e tal, mas o que pode acontecer em produção, no meu caso,
se eu usar exatamente essa feature, sabe? Sim. Então, né, features acho que até antigas como Fórum tem ajudado muito Olha nisso. só. As features novas, por exemplo, da Luri, né, que é o nosso agente Sim. ali de chat, cara, ela ajuda muito, ela ajuda no aprendizado. Então, acho que o principal usado dela faça uma analogia dessa aula, porque a gente tem tentado focar muito também em aulas mais avançadas. Sim. E assuntos avançados tem um motivo de ser avançado, né? Só ver um tutorial você não vai entender. Não, ele demanda um pensamento mais complexo, né? E entra no que você falou. Então, você tem essa possibilidade de usar uma feature mais avançada, tá? Mas onde que eu uso? Como que eu faço? Muitas vezes você não sabe até você precisar. Então, ter essa ajuda até de um agente que saiba de todos os conteúdos, que tenha acesso à internet também, ajuda demais, sabe? Então, a gente tem focado muito na experiência da formação da pessoa. Legal. Eu acho que esse é o maior desafio hoje para a galera que está começando. Tudo bem, é bom ter a inteligência artificial para te ajudar no dia a dia, para você aprender, só que você não pode só se apegar nisso. Você Sim. tem que ter um background, e eu acho que aí a Alura Claro. trabalha muito bem. Ela te dá um mar de coisas para você aprender, mas vai te direcionando, né? Sim. E é importante para o profissional que está começando agora não sair só usando IA, mas entendendo, lendo documentação, vendo o curso na Alura. Sim. Isso é Cara, eu posso falar de uma experiência própria. Eu tava fazendo um script ali para um tratamento de dados e, cara, vibe coding, assim. Então, eu passava mais tempo fazendo um prompt muito bem feito do que, de fato, né, olhando o código que ele gerava. E aí chegou no momento, cara, ele se enrolou ali numas matrizes do pandas, tal, né, a definição das colunas. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Aí eu parei para olhar e falei, cara, era trocar o nome de 2 variáveis e voltava tudo a funcionar. Então, você ter esse know-how do básico... De abrir a caixa e ver o que está acontecendo, né? Exatamente, isso é impagável. Não, e resgatando até uma coisa que o Demetrius falou, que ele falou para mim, ele falou aqui agora, não, a gente foi buscar um diferencial no suporte ao cliente. Então, talvez o grande diferencial que a gente vai olhar, e que sempre foi, mas a gente fazia de conta que não, é a capacidade do desenvolvedor de ter contato com o cliente, de entender o que ele precisa, de entender a demanda, de entender, às vezes, que aquela especificação que ele está dando não é o que ele precisa, é o que ele quer, mas não é o que ele precisa. Acho que acontece muito isso com vocês na Oracle, né? Acontece. Por isso que tem que estar próximo, né? E o desenvolvedor hoje, cada vez mais, ele tem que sim falar de tecnologia, mas tem que entender o negócio. E uma coisa que está crescendo muito é a questão do Spec Driven Development, né? Então você começar a desenvolver através de especificações o quê? Funcionais e não funcionais. Aí eu até li um artigo, né, que agora de fato o desenvolvedor ele está sendo mais engenheiro de software, coisa que não era antigamente. Ele está podendo ali... Antes ele era pedreiro de software. Ele era pedreiro, scripteiro. E hoje não, hoje ele está empoderado ali, né, para falar de negócio, entender negócio, para escrever uma especificação final que faça sentido. Claro. Mas minimamente ele tem que ter ali a capacidade técnica de, se der algum problema, ele saber corrigir. Ou de fato ver, será que a IA alucinou? Saber testar. Até porque isso foi discussão do jantar ontem, porque o evento às vezes continua nos jantares, né? E alguém falou assim, é a revolta do Quality Manager, né? A galera do teste agora, porque daqui a pouco a gente vai passar mais tempo testando, Sim. corrigindo, do que necessariamente codando, né? Sim, e uma coisa que eu ia falar, até por questão de carreira pessoal minha, uma das coisas que eu tenho mais focado em estudos é a arquitetura de software, cara. Então, coisas de mais alto nível tem sido, assim, acho que o que tem mais agregado valor. Porque é que nem a gente fala, né, que eu falei agora. Você vai codar ali, por exemplo, o script era em Python. Cara, muitas vezes tem... Você saber da linguagem, obviamente, sempre vai ajudar. Sempre. Mas você não precisa saber mais tão a fundo hoje em dia. Não tão a fundo. Então, você saber exatamente montar as especificações funcionais e não funcionais, muitas vezes é o papel do arquiteto também. Sim. Do engenheiro e do arquiteto. Então, eu acho que esses conhecimentos de mais alto nível, mais de gestão do produto, de realmente planejamento, cara, é isso que vai, acho que, conduzir, né, o papel do desenvolvedor hoje em dia. Sim.
Sem dúvida. Pessoal, o nosso papo foi muito bom e o tempo escorreu por entre os dedos. E eu não quero deixar a gente encerrar sem cumprir mais uma das nossas tradições aqui, que é pedir para vocês o que vocês têm aí, que vocês carregam com vocês podem deixar para a nossa audiência. Uma dica cultural, um livro, filme, alguma coisa que vocês estão gostando. Pode ter relação com o que a gente falou aqui, de educação, né, de como buscar conhecimento. Ou se vocês quiserem sair da casinha e dizer que o filme que vocês gostaram, é à vontade também. Começando pelo João. João, o que você tem aí que você pode deixar para a nossa audiência de dica? Tá. Eu vou dizer mais técnico, né? Uma dica mais técnica. Beleza. 2 livros que eu estou gostando muito de ler são Os Fundamentos de Engenharia de Arquitetura de Software. Eu esqueci o autor, mas se você procurar em inglês, né? Fundamentals of Software Architecture, você vai achar. Da Amazon deve ter. Sim, e o clássico Designing Data-Driven Applications. Esse é maravilhoso. Esse me ajudou demais. É livro de cabeceira, para quem quer trabalhar. Com certeza, para você ali ter uma introdução à arquitetura de software, isso é perfeito, né? Ainda mais que a gente vive no mundo dos dados, tá? Sim. E agora, acho que algo não técnico pessoal, eu pessoalmente sou um grande fã de anime. Olha aí. Eu amo. E tem um anime que me emocionou muito, né? Nesse mundo só de tiro, porrada e bomba que tem hoje em dia nos animes. O que eu gosto muito é a Frieren. Que agora, agora acho que está encerrado, né? Lançou a última temporada e tem uma questão muito filosófica do que você fazer com a vida. Como que é a vida se você é imortal? O que você faz dela? Então, entender as pessoas, se juntar com elas, viver uma vida assim próxima de amigos, né? Da amizade, de algo além da sua função, diria, né, na sociedade. O que acontece com o herói depois que ele já viveu a jornada do herói. Perfeito, exatamente, que é exatamente o nome do anime, né? Já acabou. E agora? Sei lá, eu tenho que pagar uma conta no banco. Eu tenho que levar o filho na escola. E é divertido, ela fala, né, cara, nossa, mas só 40 anos para fazer isso? Isso daqui é troco de bala, sabe? Bala de troco. Percepção do tempo diferente. Você, Demetrios, o que você tem para nos deixar para nossa audiência? Eu acho que o primeiro puxando a sardinha, é um convite para todos conhecerem a Oracle Cloud, conhecerem ali a nossa documentação, as nossas especificações, como que a Oracle tem tratado ali a questão de inteligência artificial, norteado, parceria com a NVIDIA. Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é mais um conselho para lerem livros como Clean Code, Norton Bob, ler estrutura de dados. É importante o pessoal não deixar Não ouçam aqueles conselhos de que não precisa aprender mais nada. Não. Vão ler livro, é importante. E outra coisa que eu acho importante desmistificar é a questão que o pessoal fala que a inteligência artificial vai limar os trabalhos, né? Eu vejo que não, eu vejo que ela veio para agregar, automatizar e tempos ociosos que você perdia fazendo alguma coisa, alguma tarefa monótona, você consegue automatizar, né? Sim. Então, o profissional agora, pensando numa indústria, acho que nem mais 4.0, vai 5.0, é como a área de negócio, tecnologia, consegue trabalhar ali juntas para alavancar o business. Sim. E bacana. Potencializar também, né? Sim. Nossa, demais. Sim. Fazer o negócio funcionar melhor, né? Que é sempre o objetivo. Queria agradecer muito a presença de vocês dois e quero presentear vocês com a nossa nova caneca personalizada aqui, que vocês vão levar a caneca que tomaram água. Nossos convidados vão levar a caneca do Tem Tempo para Pergunta. E se você que está ouvindo ou assistindo gostaria muito de ter uma caneca, e eu espero que você veja, porque a caneca está linda, né? Você pode ter uma caneca dessas. Nós vamos fazer um sorteio ao final das 12 episódios dessa temporada. Nós vamos sortear 2 canecas para os ouvintes. E como que você pode ganhar? Você faz um comentário, seja aí no YouTube, pode comentar o episódio, ou aí no Spotify. Se não sabia, dá para comentar episódio no Spotify também. E compartilhar o episódio com o @TheDevConf, que é o aqui do TDC, que a gente vai sortear. Todo mundo que fizer os comentários e fizer essa ação vai concorrer. A gente vai mandar aí na sua casa uma caneca dessas. O João e o Demetrios já têm a deles, não preciso concorrer. Né? Mas se aparecerem dúvidas também, tenho certeza que eles vão comentar no episódio aí também. Então fica a dica
comentem. E para a gente fechar, se a galera que gostou desse papo aqui quisesse conhecer mais, entrar em contato direto com vocês, tem alguma rede social? Não sei se vocês são de redes sociais, para passar para a galera que quiser se conectar? Cara, no LinkedIn, João Henrique Luciano. O pessoal me zoa por eu ter 3 nomes, né? Mas João pode... Henrique Luciano. Isso, ali deve a Lura, desenvolvedor na Lura. Então é só me chamar, dar um toque. Tô ali presente. Bacana. E É você, um trio Demetrio? sertanejo, né? É, o João Henrique Luciano. O meu é Demetrius Pecoraro no LinkedIn. Podem me chamar lá, tirar perguntas, tirar dúvidas. Você responde. Super disponível, sim. Legal. Isso. E eu queria fazer só um disclaimer, tá? Diga. Daqui a pouco tá vindo promoção boa ali na Lura. E eu ficaria de olho se eu fosse vocês, tá? Ficaria Olha bem aí. de olho. Opa. Fiquem, o pessoal faz umas promoções bem legais lá. Sim, aproveitar as features novas, carreiras, bem importante. Bem legal. Muito bom. Mais uma vez, obrigado pela presença, pelo papo, foi incrível. E você que nos acompanhou até agora, fica o convite para conhecer os nossos outros episódios, adicionar a gente no seu feed toda quarta-feira às 18 horas. Tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta no Spotify, no YouTube ou no seu agregador preferido de podcast. E vai buscar os cortes lá, manda para um amigo, faz ele conhecer mais de tecnologia, talvez vá mudar a carreira dele, vai aprender, vai poder conhecer mais da Cloud e da Oracle ou até mesmo começar um curso na Alura. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Valeu! Valeu!